Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui com a Dona Maria Edith, que tem uma linda história, linda e desafiadora história. E nós vamos entrevistá-la e saber um pouquinho dessa trajetória ao longo de 78 janeiros. Boa noite, Dona Maria Boa Edith. noite, Eliane. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Me conte um pouco de onde a senhora veio, qual a sua origem. Conta um pouquinho da história da senhora para nós. Olha, Eliane, eu vim do Nordeste. Eu nasci no estado do Ceará, no sertão nordestino. No ano de 1942, nasci em uma fazenda onde meus pais trabalhavam como colonos. E quantos irmãos a senhora tem? Eu tenho, do primeiro casamento da minha mãe, eu tenho 4 irmãos. E somos em 4, eu e três irmãos homens. Mas por que primeiro casamento? O que aconteceu? Porque a minha mãe foi casada 2 vezes. Quando eu tinha apenas 10 meses de nascida, meu pai faleceu. Minha mãe ficou viúva com 4 filhos. Eu tenho 3 irmãos homens e eu de mulher. E do que o pai da senhora faleceu? Vocês souberam? Olha, você sabe que aquela época, no ano de 1942, no sertão nordestino, a gente morava numa fazenda que não tinha médico, não tinha nem estrada que andasse carro, era apenas transporte a cavalo. Então, até hoje, eu não sei direito que doença que meu pai morreu. Ele sentiu uma dor e dessa dor ele gritou até morrer. Não tinha, assim, recurso. Entendo. Hoje se supõe que ele tivesse morrido de apendicite. Mas é uma suposição devido o estado que ele ficou. Mas tinha uma estrutura, né? Não, ninguém tem certeza de nada. Entendi. E depois disso, Então, que aconteceu? Então, meu pai faleceu naquele ano. Eu tinha apenas 10 meses de nascida, né? E minha mãe ficou viúva com os 4 filhos. Eu acabei ficando com a minha madrinha, que era a dona da fazenda. E aí, devido ao falecimento do meu pai, minha mãe ficou viúva com os 4 crianças e eu acabei ficando aos cuidados da minha madrinha. E ela não tinha mês nenhum para viver, porque ela vivia do trabalho do meu pai, que era a roça. Aquele ano foi um ano muito difícil, não teve inverno, diz que a maior seca que já aconteceu no Nordeste. Portanto, foi uma dificuldade muito grande. E minha mãe, viúva com os 4 filhos, não tinha como sobreviver. Ficou dependendo da ajuda da minha madrinha. Mas a senhora ficou então morando com a sua madrinha? Aí após 2 anos da minha mãe ter ficado viúva, ela conheceu um senhor que também era viúvo, com 3 filhos. E devido à situação, como ela mesma falou, devido à situação, e até aconselhada pelo pai dela, que também já era idoso, ela acabou casando com esse senhor e foi embora para as terras dele, que ele tinha também uma terrinha lá, e ela foi embora. E eu acabei ficando com a minha madrinha, até esperando ela se estabilizar, tudo, para vir me buscar, porque eu era muito pequenininha, era a menor, era a caçula de todos. Mas com o decorrer do tempo, eu fui ficando, e a minha mãe acabou me deixando com a minha madrinha. E a senhora nem conheceu o seu pai? Não, nunca vi meu pai nem por retrato. Nunca vi um retrato do meu pai. Era o maior sonho da minha vida. Quando eu comecei a me entender por gente e descobri que não era, após já os 14, 15 anos, que eu fui descobrir que era filha adotiva. E que aí saber da minha história, que meu pai havia falecido, eu tinha apenas 10 meses, eu tinha um sonho, um desejo muito grande de conhecer meu pai. Eu fazia até promessa para conhecer meu pai. E o fato da senhora não ter conhecido o seu pai,
né? Porque a senhora era muito pequena quando ele faleceu. Qual é o sentimento que a senhora tem por esse pai que a senhora nem conheceu fisicamente? Mesmo sem vê-lo nem em foto, eu tenho o maior amor e até hoje, um dia como hoje, que é o Dia dos Pais, eu sinto um desejo assim, uma falta de não ter tido meu pai, de não ter conhecido meu verdadeiro pai. Apesar de até os 14 anos eu tive um pai de criação, que foi muito presente, um pai muito amoroso também, mas após eu descobrir toda a minha história, eu tive um grande desejo de conhecer meu pai. E até hoje eu sinto ainda, tenho 78 anos e ainda sinto falta do meu pai. Mas até essa idade de 14 anos que a senhora falou, a senhora era filha, era considerada como filha. A Sim. senhora achava que a Não, sua então, madrinha porque e o seu padrinho a eram seus pais. gente, como a gente ficou na fazenda, quando eu tinha 11 anos, ele já era um senhor de idade. Aí o meu pai de criação, né? Então ele começou a ficar doente, a gente foi embora da fazenda, fomos morar na cidade, fomos para o Crato, até para quê? Para que ele pudesse se tratar. E aos 14 anos, que eu tinha 14 anos, ele faleceu também. Tá bom, Dona Maria Diti, eu agradeço bastante. Hoje acho que o nosso tempo já esgotou, mas eu convido a senhora para que possamos marcar outras datas para a gente continuar a sua linda história. Tudo bem. Acredito que o meu público tem muito interesse em saber o desfecho dessa história. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.